Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, é central na fé cristã, mas cheio de nuances, né? O que significa pecado, assim, de verdade? É só quebrar umas regras ou tem algo mais fundo? Mais fundo. Para essa conversa, a gente está se baseando nos trechos de um livro, O que é Pecado, do Newton Severiano de Oliveira. É um material, assim, com uma visão teológica bem específica, sabe? Que tenta ir além na definição, na origem e principalmente naquilo que o autor vê como a solução de Deus para o pecado, né? Tudo centrado em Cristo. Então, a ideia aqui é explorar o que esse texto traz, como ele define pecado, qual o papel da lei nisso tudo, e essa solução radical aí que ele fala da cruz, da ressurreição. Essa coisa de morrer e ressuscitar junto com Cristo. É bom lembrar, né? A gente está olhando para a perspectiva desse autor, a partir do que está escrito aqui. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto nisso aí. Para começar, o texto pega uma definição bíblica bem conhecida, né? Pecado é transgressão da lei. Está lá em João 3,4. Parece simples, né? Desobedeceu, pecou. Só que aí o autor já joga outra camada, que ele acha até mais essencial, baseada lá em João 16. Jesus falando que o Espírito ia convencer o mundo do pecado, no singular, né? E qual pecado seria esse fundamental? A incredulidade, o não crer em Jesus. O texto dá uma ênfase nesse ó pecado, como se fosse uma raiz única, sabe? Exato. E essa raiz, essa transgressão primeira, o autor vai buscar lá no Éden, a desobediência de Adão mesmo, né? Aquele mandamento claro de Deus em Gênesis 2, não coma. E segundo o texto, não foi só um deslize do Adão, não. O resultado, como está lá em Romanos 5,12, é que por essa única falha, o pecado entrou no mundo. E junto veio a morte, aquela morte espiritual, sabe? Separação de Deus que se espalhou para todo mundo. A visão aqui é que todos nós nos tornamos pecadores ali em Adão. E tem uma consequência que o autor bate muito na tecla. Vindo de Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele faz um paralelo bem interessante, né? Lembra da glória de Deus no tabernáculo, que Moisés nem conseguia entrar? Êxodo 40. Uhum. Glória, o pecado então nos tirou dessa presença gloriosa. E a implicação que o texto levanta é essa. Sem a glória de Deus, o que a gente faz? A gente corre atrás da nossa própria glória, de reconhecimento, de fama, tentando preencher esse vazio, sabe? Interessante essa ligação. Perda da glória de Deus, levando à busca da glória humana. Isso leva a gente para outro ponto-chave. O papel da lei, né? A lei mosaica. O autor cita Romanos 7, diz que a lei em si é santa, justa e boa. Perfeita. Isso. Ele até descreve como se fosse quase um termo jurídico, né? Preceito, autoridade, sanção. Aplicando isso lá na ordem do Éden. Correto. A lei é boa, ela reflete quem Deus é. Mas para que ela serve na prática, segundo o autor? Primeiro, e isso é crucial, ela não salva. Romanos 3,20 é muito direto. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Funciona como um raio-x, sabe? Mostra a fratura, mas não conserta o osso. Segundo ponto, ela condena. A lei mostra o padrão de Deus. E fazendo isso, ela escancara como todo mundo está longe desse padrão. Ela deixa o mundo todo culpável perante Deus, como diz Romanos 3,19. Cala a boca de qualquer um que queira se justificar, né? E terceiro, onde tem lei, a desobediência vira formalmente uma transgressão que atrai o que a Bíblia chama de ira, Romanos 4,15. O fascinante aqui, que o autor explora citando Romanos 5,20, é esse paradoxo. A lei, mesmo sendo boa, acaba fazendo a ofensa superabundar. Quer dizer, ela joga luz, evidencia, talvez até agrave a percepção da transgressão. Não que ela cause o pecado, mas ela expõe ele totalmente. Peraí, então a lei, que é boa, acaba mais ressaltando a nossa incapacidade de cumprir. Isso me leva para aquela luta interna que Paulo descreve em Romanos 7, não é? Querer fazer o bem, mas não conseguir. O texto desenha essa figura do homem religioso tentando, se esforçando para agradar a Deus pela lei, mas falhando. Exatamente. E para explicar a saída disso, o autor usa muito aquela analogia do casamento, também de Romanos 7.
É como se a lei nos prendesse, como um casamento. A gente estava casado com o regime de Adão debaixo da lei do pecado e da morte. E a chave para sair desse casamento ruim não é tentar anular a lei, é a morte de quem está ligado a ela. No caso, a nossa morte junto com Cristo na cruz. O texto diz que essa identificação com a morte de Cristo quebra esse vínculo legal antigo e aí nos libera para um novo casamento, uma união com Cristo ressuscitado. A fonte enfatiza muito isso. Não dá para ser casado com os dois ao mesmo tempo, sabe? Ou você está na jurisdição de Adão e da lei que condena, ou está na graça em Cristo. É a morte que muda o jogo, a jurisdição. E é fundamental entender isso. O texto reforça. O problema nunca foi a lei, ela é boa. O problema era a nossa incapacidade de cumprir, por causa da nossa natureza, que a Bíblia chama de carne, né? O Romanos 7 e o 8 falam disso. Quer dizer, a lei era fraca para nos justificar, para nos santificar. Não por defeito dela, mas pela nossa fraqueza. Ok, então a lei mostra o problema, condena, mas não resolve a raiz, a nossa natureza. Qual a solução, então, que o autor traz? Ele fala de um novo regime. Como é isso? Ele cita Jesus dizendo que não veio anular a lei, mas cumprir. Mateus 5,17. Mas por que cumprir? O texto dá duas razões principais. Primeiro, a sentença da lei tinha que ser cumprida. A justiça de Deus pedia que a pena pelo pecado, a alma que pecar, essa morrerá, lá de Ezequiel fosse paga. E isso aconteceu, segundo o autor, de forma substitutiva, vicária, né? No corpo de Cristo na cruz. Ele, sem pecado, se tornou pecado no nosso lugar. 2 Coríntios 5:21. Assim, a justiça da lei foi satisfeita. E a segunda razão, qual seria? A segunda é que essa lei do pecado e da morte, apesar de não mandar mais em quem está em Cristo, ela continua valendo, continua operando para quem não está nele. A libertação não é que a lei sumiu para todo mundo, entende? É uma mudança de regime para quem está em Cristo Jesus, como Paulo fala em Romanos 8. Ah, então não é que a lei antiga acabou, mas surge uma dinâmica nova para quem está em Cristo. Exatamente. Aí entra o que Paulo chama de a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, Romanos 8:2. Essa não é uma lei de regras externas, é um princípio interno, uma força nova de vida que o Espírito Santo opera. E essa nova lei liberta daquela antiga lei do pecado e da morte. O autor descreve como se fossem duas esferas legais existindo ao mesmo tempo. Uma que rege quem está ligado em Adão, e o resultado é condenação, e outra que rege quem está unido a Cristo, e o resultado é liberdade e a vida. A passagem de uma para outra, segundo a fonte, acontece pela fé, quando você conhece essa verdade que liberta. João 8 fala disso. E essa mudança toda de regime está ligada no texto a uma mudança de sacerdócio, de aliança. Hebreus 7:12 fala: mudou o sacerdócio, Jesus agora é o sumo sacerdote eterno, então muda também a lei, um sistema da aliança. Jesus é o mediador da nova aliança, Hebreus 9:15. Uma aliança feita com o sangue dele. A morte dele derrubou a barreira, a inimizade que o pecado tinha criado. Efésios 2 fala disso. O autor também pega aquele princípio legal do testamento, de Hebreus 9, para receber a herança, o testador tem que morrer. A morte de Cristo, que já estava planejada antes da fundação do mundo, e 1 Pedro 1 fala disso, foi necessária para liberar a herança da vida eterna. Tudo isso marca aquele contraste gigante que João 1 resume. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele coloca ela como o centro de tudo, né? A mensagem da cruz, que, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, para uns parece loucura, para outros é tropeço, mas para os que creem é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E na visão do autor, a cruz não foi só um band-aid para o pecado, sabe? Foi uma cirurgia radical para tirar o mal pela raiz. Ele usa a palavra lá de Gálatas 1.4, que Cristo se entregou para nos desarraigar desse mundo mal. A imagem é forte. Não é só podar os galhos ruins, é arrancar a planta inteira, com raiz e tudo. Porque se a raiz do pecado ficasse, ele ia brotar de novo, né? Então, a obra de Cristo teria sido completa, eliminando o problema na fonte.
A fonte argumenta que Deus não ia fazer um serviço pela metade depois de um sacrifício daquele tamanho. E aí entra aquele conceito que parece ser a chave de tudo para o autor, a identificação com Cristo. Não é só que ele morreu no nosso lugar, mas que, de um jeito espiritual, real, a gente morreu junto com ele. Romanos 6,6 é citado como central. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Mas o que isso quer dizer na prática? Esse princípio de morrer e ressuscitar com Cristo é apresentado como algo fundamental, contínuo na vida cristã, segundo o texto. Não é só um evento lá atrás, é uma dinâmica ativa. O próprio Jesus teria vivido isso, né? O batismo dele, visto como símbolo de morte e ressurreição antes do ministério, e mais ainda aquela constante submissão dele à vontade do Pai, negando a própria vontade anímica. Anímica aqui se refere à vida da alma mesmo, o ego, a vontade própria, as emoções, a força natural humana. Jesus dizia, o filho não pode fazer nada de si mesmo, não busco a minha vontade. Entendi. A vida natural, digamos assim. Isso. E a aplicação para o crente seria aquele chamado para tomar a sua cruz a cada dia, Lucas 9. O texto explica que não é para destruir quem você é, sua personalidade, seus talentos, nada disso, mas é para submeter essa vida da alma, com suas vontades, sua força natural, à morte de Cristo, para que ela possa então ressurgir sob o controle do Espírito Santo, no poder dele. Filipenses 3 fala disso. Isso pega até nos nossos afetos naturais, que podem virar ídolos se não estiverem debaixo de Cristo, né? Mateus 10 alerta sobre isso. Aquela analogia do grão de trigo de João 12 ilustra bem. Ele precisa morrer para si mesmo para poder dar fruto. Morrer para a vida do ego, para a força natural, para que a vida de Cristo possa fluir através da gente. O exemplo de Jacó lutando lá em Peniel também é usado. A força natural dele, simbolizado pelo nervo deslocado, teve que ser quebrada para Deus poder usar ele de um jeito novo, dependente. O resultado disso tudo, um serviço que não vem mais da energia da carne, mas do poder do Espírito. Romanos 1, Filipenses 3 falam desse serviço no Espírito. Isso tudo levanta uma questão bem prática, que o próprio texto menciona. Jesus diz lá em João 8, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas logo depois ele fala, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Como que o autor junta essas duas coisas? Parece ter uma tensão aí. A gente é escravo ou é livre? O que define a nossa realidade? O autor usa uma analogia bem brasileira até, a Lei Áurea, de 1888. Acabou com a escravidão na lei. Mas, apesar da lei, muitos ex-escravos continuaram vivendo como se ainda fossem escravos. Por quê? Ou não sabiam da lei, ou não acreditavam nela, ou simplesmente não sabiam como viver sendo livres. Do mesmo jeito, o texto argumenta, a libertação do poder do pecado já foi decretada, já foi conquistada por Cristo na cruz. Mas ela precisa ser conhecida e crida para ser vivida na prática. A liberdade é um fato legal em Cristo, mas a gente se apropria dela pela fé. Ele também reforça aquele contraste do escravo versus o filho herdeiro, baseado em Romanos 8. O escravo do pecado não fica na casa para sempre. Não tem direito à herança. O filho, sim. É herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E essa condição de filho vem justamente por essa união com Cristo na morte e ressurreição dele. E é em cima disso que o texto traz uma das suas ideias mais fortes, talvez até polêmicas. Ele argumenta pesado contra a ideia de um cristão, alguém regenerado, continuar se vendo, se identificando fundamentalmente como pecador, mesmo que salvo pela graça. Para o autor, isso seria quase uma contradição teológica. Seria não entender o quão radical foi a obra de Cristo. Ele cita passagens como Gálatas 2,17, seria Cristo um ministro do pecado? Claro que não. A imagem do remendo novo em roupa velha, lá de Lucas 5, e especialmente aqueles textos de João, tipo 3.9. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. E 5.18. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nossa, são textos fortes mesmo. São. Para ilustrar, ele conta aquela história dos barbeiros de Nova York, que pegam um mendigo, dão banho, roupa nova, dinheiro, mas na primeira esquina,
o cara volta para o lixo. Por quê? Porque a mudança foi só por fora. A natureza dele continuou a mesma. A regeneração, para esse autor, não é uma reforma, é uma troca de natureza. Não quer dizer que a gente não é mais tentado, mas que o domínio do pecado foi quebrado e que uma nova natureza divina foi colocada em nós. Ele cita 2 Pedro 1,4 sobre ser participante da natureza divina. A luta agora seria de uma natureza nova contra os restos da velha, e não mais de um escravo tentando ser livre por conta própria. Outro ponto que ele bate é no contraste entre a justiça própria e a justiça de Deus. O exemplo de Jó é muito bom para isso. Ele se defendia baseado na sua integridade, né? Me apeguei à minha justiça, ele dizia, mas ele precisou passar por todo aquele sofrimento para ter um encontro real com Deus e largar essa autoconfiança. Por isso, me abomino e me arrependo, ele diz no final. Faz sentido. E isso conecta com Paulo lá em Filipenses 3, considerando a justiça que vinha da lei como lixo para poder ganhar a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo, e com Romanos 10, falando do erro de Israel tentando estabelecer a própria justiça porque não conheciam a de Deus. A justiça que vale, que justifica a gente e permite ter comunhão com Deus, segundo o texto, é essa que a gente recebe de graça pela cruz. E a grande implicação prática disso tudo, dessa visão, é o descanso. Se a obra de Cristo na cruz foi completa, se ele falou está consumado, então aquela luta desesperada para tentar se livrar do pecado ou para tentar ser justo pelo próprio esforço, ela acaba. A fé aqui é vista como ato de entrar e ficar firme nessa graça que já foi conquistada. Romanos 5, 1 e 2. É parar de tentar fazer o que Cristo já fez por nós. Uau, que perspectiva, hein? Deixa eu ver se eu peguei o argumento central do autor que a gente explorou. Pecado não é só quebrar a regra, é no fundo incredulidade. Começou lá com Adão, fez a gente perder a glória de Deus e virar escravo espiritualmente. Certo. Aí veio a lei, perfeita, mas não resolveu o problema. Só mostrou o tamanho dele, condenou, porque a gente não consegue cumprir. Isso mesmo. A solução veio com Cristo, com o novo regime da graça, que funciona pelo Espírito. Jesus cumpriu o que a lei pedia no nosso lugar. E o ponto-chave mesmo é a cruz. Mas não só para o perdão. É o lugar onde o crente é identificado com Cristo, morre e ressuscita com ele. E, segundo o autor, isso destrói o poder do velho homem, da natureza pecadora que veio de Adão, e coloca uma natureza nova de filho de Deus. Precisamente. E a consequência direta disso, que o texto defende com força, é que a identidade principal de quem nasceu de novo não seria mais pecador, seria santo, justo, vivendo livre do domínio do pecado, não mais naquela escravidão de sempre. É isso. É exatamente isso. O argumento que atravessa o texto todo é esse. A obra de Cristo foi radical, foi completa. Ela não lidou só com a culpa dos nossos pecados, o perdão, mas com o poder e a natureza do pecado com P maiúsculo, a raiz do problema. E isso traria, na visão do autor, uma mudança ontológica mesmo, uma mudança no nosso ser, na nossa identidade mais profunda. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão final, baseada só no que essa fonte diz. Se o autor tem razão ao ler que a libertação do pecado como poder, como natureza, já foi feita por Cristo e a gente acessa isso pela fé, se identificando com a morte e ressurreição dele, qual seria a diferença na prática entre viver lutando contra pecados, atos isolados que ainda podem acontecer, mas a partir de uma posição de liberdade, de natureza nova, versus viver com aquela sensação de ainda ser, no fundo, um escravo do pecado que precisa lutar desesperadamente para se libertar? Como essa diferença de identidade, de ponto de partida, segundo esse livro, poderia mudar a nossa experiência, a nossa prática da vida espiritual. Fica aí para a gente pensar.